vai curtir já já, antes do Bolão Fox, na reta final do programa. Vamos lá, Rodriguinho. Tá com moral, hein? Tá falando. Busca, né, incessantemente desde pequeno, né, de estar na seleção brasileira. Mas hoje realmente foi assim, eu não tava sozinho em casa, tava esperando, tava com esperança, né, e dá um friozinho na barriga, né, quando vão saindo os nomes ali, não vai chegando o seu e você vai ficando meio nervoso. Até que depois vem aquela explosão de alegria ali quando sai seu nome, né? Foi uma sensação maravilhosa, incrível. E depois compartilhei com minha família, com as pessoas que gostam, né? Que estão sempre perto nos momentos bons e ruins. E foi bem legal. E você, Fagner? Você já é meio que figurinha repetida das convocações do Tite, mas também tem esse hábito, essa expectativa de ver as listas e vem comprovando, convocação após convocação, o seu bom desempenho, uma regularidade boa no Corinthians, por isso constantemente lembrado? Boa tarde. Fico feliz, né, mais uma vez, e ao mesmo tempo te dá essa ansiedade, esse friozinho na barriga, né, porque você está sendo avaliado pelo período que você fez no seu clube, né? Então te dá essa ansiedade. E eu estava em casa com a família, né? Fico feliz mais uma vez de poder estar retornando e feliz, né? Pelo clube estar me proporcionando isso. Agradecer aos meus companheiros também, porque se não fossem eles estarem me ajudando, não seria possível eu estar retornando. Então eu fico muito feliz por tudo que vem acontecendo. Rodriguinho, tudo bem? Em primeiro lugar, parabéns pela sua convocação. Valeu. Segundo, eu te pergunto sobre essa possibilidade, como é que está esse momento para você, né? Está vivendo um ano muito especial, conquistou agora o seu primeiro título com a camisa do Corinthians, agora como protagonista, né? Entre os principais jogadores ali ativamente na equipe. E agora é um dos artilheiros da equipe no ano, também ao lado do Jô, os dois com 8 gols. É o melhor momento da sua carreira, Rodriguinho? Sem dúvida, né? De título agora está muito recente ainda, né? Ainda está fresco na minha memória. Espero que não é de vocês também. Agora com a convocação, né? Sentimento muito especial. Agora a gente continua, né? A vida continua e a gente tem que estar provando cada dia que trabalhando também bastante para que as coisas continuem assim, né? Tendo um ano muito bom, né? Um começo de ano muito bom. O título e os gols, né, estão ajudando a provar isso, e com a convocação agora, realmente então não tem como discutir que é realmente o melhor momento da minha carreira. E para você, Fagner, seguindo a linha que o Tite tem normalmente, né, a naturalidade é que você seja o titular, se não nos 2 jogos, pelo menos no primeiro. E nesse horizonte aí está um jogo contra a Argentina. Como é que é isso para você? Você já começa a pensar nisso ou ainda está distante, deixa para depois? Não sei assim te falar ainda, né? Aconteceu a lista e logo depois a gente já vem treinar e já pensando no jogo do fim de semana. Então, eu acredito que só quando eu estiver lá de fato que você passa a pensar. Mas a felicidade é imensa de poder estar retornando. Com relação a se vai jogar, acho que é só o Tite que pode dizer, e durante os treinamentos que vai acontecer isso. Mas a felicidade de poder estar retornando é imensa e pensar nesses jogos que tem ainda no Brasileiro, para a hora que ir para lá e de corpo e alma para poder fazer um bom trabalho. Para qualquer um dos dois, vocês vão desfocar o Corinthians em 3 jogos, né? Vasco, Cruzeiro e São Paulo. Vocês lamentam, assim, claro que vocês querem estar na seleção, mas vocês lamentam essa tabela, lamentam um pouquinho ficar de fora ainda mais de um clássico, assim? Vocês acham que essa tabela, essa data FIFA, às vezes o Tite já falou que não vai abrir mão, claro. Qual o sentimento, assim, um pouquinho, de se pudesse conciliar, fica um sentimento de lamentação um pouco? Pega-se. Que pena que tem os jogos do Brasileiro, né? Mas acho que ninguém abriria mão de jogar. Desculpa. Acho que ninguém abriria mão de jogar pela sua seleção, né? De poder estar representando o seu país. Que pena que tem os jogos. A gente não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, né? Então, acho que a gente não tem o que fazer, né? Vou mandar o Henrique para cá. Ok, Rodriguinho, Fagner.
parabéns pela convocação, parabéns também pela campanha que você vem fazendo com a camisa do Corinthians. Fagner, como já bem frisaram, já é figurinha carimbada na seleção brasileira. No seu caso, Rodriguinho, você tem a total confiança do técnico Carille, até inclusive na equipe do Corinthians também. Você acha que teve um pouquinho dessa, apesar de você já ter sido convocado para o amistoso contra a Colômbia, agora você é convocado novamente pelo Tite, que já te conhece bem. Mas você acha que teve um pouco dessa conversa do Tite com o Carille, essa consulta, para ver, será que o Rodriguinho pode vir, está apto? Como é que é? Vamos convocar ele. E no caso do Fagner, você vai desfalcar, a lateral esquerda está sendo um calcanhar de Aquiles para o Carille, até por conta da contusão do Léo Príncipe também, né? Então, você acha que a sua ida para a seleção vai ser um problema nessa posição para o técnico Carille para os jogos subsequentes do Corinthians? Antes de começar, né, Fagner? Antes que eu esqueça. Primeiro, o Tite já me conhece muito bem, né? Ele que me trouxe para cá, ele me trouxe de volta, ele conhece muito bem meu trabalho, sabe muito bem onde que eu posso render. E também eu acho que deve existir essa conversa, né? Ele tem o aval, conhece muito bem o cara, ele também já trabalharam muito tempo juntos, deve ter conversado, obviamente, né? Como ele deve fazer com outros treinadores também, para saber como o jogador está no seu clube, né? Mas ele é um cara que bastante estudioso, deve acompanhar muito vários jogadores, né? O trabalho dele é esse também, né? Então, eu acho que ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Com relação à sua pergunta, não sei exatamente assim, né, o que vai acontecer quando eu for, mas eu tenho certeza que nós temos ainda 2 semanas, até lá dá para o Fábio pensar em alguma coisa, né, e tenho certeza que o jogador que ele escolher para jogar vai dar conta do recado. A gente tem que passar confiança também, né, porque a gente sabe que é difícil, às vezes você ter que um jogador se sacrificar, ser improvisado, se for o caso, mas eu tenho certeza que quem for fazer vai fazer bem feito ali para o Corinthians manter um padrão. Fagner, Rodriguinho, tudo bem? Boa tarde. Jogo importante, amistoso contra a Argentina no caso, tem a Austrália também. Mas e a Argentina pode ter a estreia do Sampaoli. No duelo Sampaoli e Tite, quem leva melhor? Pô, eu vou com o nosso, né? Pô. Não, são 2 grandes treinadores, né? A gente sabe. A Argentina está tentando reestruturar o seu futebol. A gente sabe que o Sampaoli tem uma qualidade tremenda por tudo que ele já fez, né? Tanto na época da Laú, tanto no Sevilha, o trabalho que ele fez essa temporada. Então, a gente sabe que esse amistoso para ele vai ser o pontapé de uma chance ou de tentar colocar a Argentina na Copa do Mundo. Bem respondido já, né? Não precisa nem falar mais nada. Corinthians pega o Vitória, próximo domingo. O que vocês esperam do Vitória? E qual é o tamanho da falta do Pablo aí, que não vai jogar essa partida provavelmente porque está machucado? O Pablo é um grande zagueiro, né? Chegou e demonstrou todo o seu potencial, todo o seu trabalho, tomou conta da posição, né? Tem muita técnica em posição física também. Está fazendo um excelente trabalho. Pena que ele machucou, né? A gente, lógico que sente a falta dele, mas também tem jogadores um pouco mais novos, mas que estão demonstrando que tem capacidade também para substituí-lo quando for necessário. E a gente espera que ele volte logo para poder nos ajudar também. Rodriguinho, aqui atrás, sua esquerda. O Cleison já treinando, né, com os demais jogadores do Corinthians. A impressão que ficou é que ele é meio tímido. O que vocês podem falar desses primeiros contatos com o Cleison? Ele está se soltando? Vocês já apresentaram mais ou menos como que funcionam as coisas aí no Corinthians? No começo é assim mesmo, né? Quando você chega... Se você já trabalhou com vários jogadores, né, para o clube que você está indo, facilita, né, um pouco, né, que você já tem uma certa intimidade, mas, se eu não me engano, ele não trabalhou com tantos jogadores que estão aqui, então é normal que você chegue meio tímido ali, mas, como eu já frisei outras vezes aqui, você é muito bem acolhido, muito bem recebido pelos atletas, pela comissão, pelos funcionários, então, rapidamente ele vai já estar se sentindo bem à vontade aí, né, e o grupo é muito bom também, a gente deixa bem à vontade, brinca bastante com você, né, para quebrar aquele gelo inicial, logo, logo ele já vai estar bem solto aí. E para você, Fagner, que já está sendo convocado há mais tempo, e agora tem o Rafinha, que teoricamente seria o seu concorrente, né, para ser o reserva do Daniel Alves. Eu gostaria de saber de você, a disputa
pela posição na seleção, ela é mais no clube mesmo, você aqui no Corinthians, o Rafinha lá no Bayern, por exemplo, ou qualquer outro jogador, ou na seleção tem como disputar nos treinamentos, entrando nos jogos, né, que talvez você tenha a oportunidade e ele não tem? Essa disputa ela é mais na seleção em si ou é mais nos clubes? Eu acredito que nos dois, né? Para você estar indo para a seleção, você tem que fazer um bom trabalho no seu clube, né? Você tem que manter um nível muito bom, você tem que procurar sempre evoluir, né? Não estacionar e achar que está bom. E quando você vai para lá, você tem que continuar mantendo esse nível muito alto, né? Então, se você achar para lá, eu estou indo e eu vou jogar, você acaba ficando para trás. Então, a sua mentalidade tem que ser sempre de estar buscando melhorar, evoluir, né, respeitando os companheiros que vão ou que estão, para que você se mantenha junto ali. Rodriguinho, aqui, qualidade você sempre teve, né? Desde a época do América, que você foi contratado, enfim. E a impressão que passa esse ano é que você está mais solto em campo, você chama mais a responsabilidade, está aparecendo mais nas jogadas, e assim você está fazendo mais gol, driblando mais, né? É a questão da confiança que mudou de uns tempos para cá. O que você acha que mudou, que possa ter influenciado assim teu futebol? Acho que a confiança é uma das coisas que mais te fazem evoluir no futebol, né? Ou em qualquer outro esporte, né? Quando você tem um pouco de dúvida das coisas que você faz, acaba dando errado, e quando você está num nível de confiança muito alto assim, você cresce absurdamente e consegue colocar para fora, né, a maioria das coisas que você sabe fazer, e é o que está acontecendo, e com a ajuda dos companheiros também, óbvio, que não que eu não tivesse ajuda nos outros, né, nos outros times, que eram todos jogadores de qualidade que estavam aqui, mas esperei meu momento chegar e trabalhei bastante para quando acontecesse eu pudesse ajudar mais ainda, né? Eu sabia que tinha condição de ajudar mais a equipe a ser mais decisivo, né? E com a ajuda dos companheiros eu estou conseguindo fazer isso e fico feliz por estar passando por esse momento. Taticamente mudou algo em relação aos outros anos daqui do Corinthians? Você está jogando um pouquinho mais avançado ou manteve a mesma posição exatamente? Mudou um pouco, né, com o Tite. Eu acho que eu cheguei a jogar um pouco mais atrás, meio que a função que o Elias fazia, né, que o Maicon faz agora. Agora estou um pouco mais perto do Jô ali, né, só uma adaptaçãozinha ali, coisa pequena, mas que muda um pouquinho, né? E para o Fagner, não é segredo que o Corinthians está procurando um lateral direito, né? O Flávio Adalto já falou isso abertamente. E você é lateral da seleção, né? Não vai chegar um cara aqui para brigar pela posição com você. Tanto que se fala em vai chegar um lateral para ser reserva do Fagner. É difícil para um jogador, de repente, chegar num clube sabendo que não vai lutar de igual para igual, né? Você já passou por isso quando você era mais novo na tua carreira? Enfim, queria que você falasse sobre isso, por favor. Eu acho que isso fica muito por parte da imprensa, né, de rotular um jogador que está vindo para ser reserva do Fagner. Eu acho que todo jogador que está aqui ele tem condição de jogar, né? Se o Fagner deixar de trabalhar e deixar de fazer aquilo que ele veio fazendo, ele corre risco de perder a posição, como qualquer outro atleta. Ninguém tem cadeira cativa dentro do campo, né? Então, eu acho que a concorrência ela é válida, né, para que você evolua, para que você cresça, né, e não fique numa zona de conforto. Então, eu tenho certeza que o atleta que vier vai ser muito bem recebido por todos, assim como o Cleison chegou agora, para que ele consiga nos ajudar, que ele consiga render, né? Então, quem vier vai ser muito bem recebido. Fagner, Rodriguinho, boa noite, parabéns pela convocação. Queria saber da responsabilidade desse jogo contra o Vitória, tendo em vista que o Corinthians estreou com um empate em casa diante da Chapecoense. Vocês vão para Salvador para sair de lá com 3 pontos? Lógico que respeitando a equipe adversária, né? Não é fácil jogar lá. Mas a nossa intenção, óbvio, que é ganhar sempre. Principalmente por ter empatado em casa, né? Precisamos recuperar os pontos agora. Até porque a gente tem uma meta aí, né? De brigar lá, estar brigando lá em cima sempre. Mas como eu vou repetir aqui, respeitando a equipe do Vitória, que vai ser um jogo difícil, mas a gente vai para lá com a intenção de arrancar alguns pontos. O Corinthians tem um aproveitamento muito alto jogando fora de casa neste ano. Na verdade, é o melhor aproveitamento, considerando os 20 clubes da Série A. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, sobre o Corinthians ser este visitante indigesto neste ano de 2017
e até especificamente para o Rodriguinho, se facilita o jeito do Corinthians jogar, de repente suportando às vezes uma forte pressão e saindo rápido no contra-ataque. Quer começar? Não, pode começar. Vai muito da nossa forma de jogar, né? A nossa equipe consegue ter uma organização muito boa e quando a gente tem a bola, trocar passes rápidos e com espaço a gente consegue evoluir melhor o jogo, né? A gente consegue criar mais oportunidades. Então facilita muito, depende da proposta da equipe adversária, né? Quando a gente, não é segredo para vocês, tem que propor o jogo, a dificuldade é um pouco maior porque diminui nossos espaços, né? Então, quando a gente joga fora, acaba facilitando um pouco. Para mim, especificamente, como a gente tem o Jadson, que é um cara armador, eu posso infiltrar mais. E tem o Romero do outro lado, que é um cara rápido para puxar os contra-ataques também. E daí chegar na área para fazer gols, né? Então a gente acaba tendo uma certa facilidade nisso aí. O Rodriguinho foi bem, né, no que ele falou. Com relação a ser um visitante indigesto, vai muito da organização da equipe, né, da proposta, de todo mundo entender o quanto é importante você ser uma equipe bem estruturada na marcação, para quando você tem a posse da bola e a oportunidade de fazer o gol, né, você criar chances, aproveitar espaços, né, justamente para que você seja efetivo. E não sei se vocês já estão sabendo, o jogo domingo vai ser na Fonte Nova, né? O campo do Vitória é o Barradão, mas por causa de uma reforma lá, o jogo vai ser na Fonte Nova. Vocês já jogaram um monte de vezes na carreira na Fonte Nova e no Barradão contra o Vitória. De repente, por ser um campo maior, uma arena de Copa do Mundo, e não ser o estádio do Vitória, pode virar campo neutro? A gente sabe da força do Vitória, né? Principalmente jogando em Salvador. Mas a gente sabe que o Vitória saindo do Barradão já não é o habitual para eles, né? De estar jogando no estádio que eles estão acostumados. Por ser uma arena, como você frisou, a gente espera que a gente possa o quanto antes se habituar ao campo e fazer um grande jogo, para que a gente possa fazer a lição de casa, que já que a gente não fez a de casa, para a gente conseguir os 3 pontos. Aqui no fundo, a pergunta vale para os dois. Vocês são jogadores valorizados, vivem um bom momento e em breve vai abrir a janela de transferências. É natural que volte a se falar de propostas, possíveis saídas. Porém, a gente está praticamente um ano da Copa do Mundo e vocês dois agora na lista do Tite. É algo que se leva em conta, pensando numa eventual saída, adaptação no outro clube, o fato de estar indo para a seleção e essa possibilidade real de disputar uma Copa do Mundo até prende vocês no Corinthians, facilita a permanência de vocês aqui? Prender não, porque ninguém me algemou aqui, né? Eu tô aqui porque eu quero, acho que o Fagner também. Mas realmente o que você falou é interessante, né? A possibilidade de estar aqui, de estar vivendo um bom momento, nos colocou na seleção. Então realmente é uma coisa a se pensar, né? É uma coisa bem difícil, né? De você chegar em outro clube, talvez você possa não jogar de repente, né? Possa ter período de adaptação. Realmente isso pode contar em uma futura decisão. Se acontecer alguma coisa, alguma proposta, a gente tem que pensar muito bem para tentar tomar a melhor decisão. Eu concordo com o Rodriguinho. No meu caso ainda envolve outras coisas, né? Além de família, filhos, escola. Então toda decisão ela tem que ser muito bem pensada em termos de projeção de carreira, aquilo que realmente você almeja ou que você já sonhou um dia, né, para que você tome uma decisão. Mas o fato da gente estar muito bem aqui, bem estruturado, né, num clube de ponta no Brasil, nos possibilitou hoje estar indo para a seleção brasileira. Então, isso nos dá mais tranquilidade para só pensar em trabalhar. Olá, boa noite para os dois, parabéns pela convocação. Queria que vocês falassem um pouquinho, já que vocês são hoje ícones e símbolos desse novo Corinthians, né, como referências, de um que foi há um tempo atrás. Agora há pouquinho eu estava conversando com o Danilo, fazendo uma entrevista com ele, e ele estava me relatando um pouquinho como é que foi aquele momento que ele ficou aí quase que um dia todo no hospital esperando para saber se ele iria ou não ter a perna amputada, né, depois daquela fratura. Uma informação que depois de um tempo chegou para a gente, mas que é algo bastante grave, é uma história interessante.
Rodriguinho, eu queria saber o que representa o Danilo para vocês. É um cara que já está na fase mesmo de encerramento de carreira, 37 anos, tem uma história bastante bonita, mas continua aí, né, tentando voltar. É meio que um exemplo, né? Então, eu queria que você falasse, depois eu pergunto também para o Fagner, começando por você, o que o Danilo representa aí para você que agora está em alta? Olha, desde que eu cheguei aqui, né, nós tínhamos um grupo de jogadores que já tinham conquistado muitas coisas aqui no clube, né? Era um período que ganharam tudo, né? Libertadores, Recopa, Mundial, várias coisas, né? E realmente ver o Danilo, né? Ele sempre representou muito, não só pelo que ele fez aqui no Corinthians, mas pelo que ele fez em outros clubes também, né? Um cara que já tem muitos títulos pela carreira. E realmente o que ele passou, o que ele ainda está passando, né? Tentando voltar aí, é uma coisa bem difícil, né? Que a gente pensa assim que somos tão pequenos, né? Porque muitas vezes isso pode acontecer com qualquer um, a gente ter algum certo problema e realmente as coisas, uma tragédia na sua vida e as coisas irem por água abaixo, né? Então, a gente tem que aproveitar o momento com responsabilidade, ter muito cuidado com as coisas que a gente faz, ser um cara correto para que tudo ande na linha, né? E o que ele representa para a gente aqui passa muita confiança de ter ele aqui, porque ele é um cara que merece tudo que viveu já e tem todo o nosso respeito, porque além de ser um grande profissional, um grande ser humano também. E aí, Fagner, aproveitando até esse gancho de seleção, né, porque vocês estão indo para a seleção, enfim, ele é um cara que nunca teve uma chance na seleção brasileira, mesmo com tudo que ele conquistou, né? Ele nunca teve um jogo pela seleção, uma convocação. Então, isso ainda valoriza mais a chance que vocês estão recebendo. E aí, se você pudesse também falar um pouquinho do que ele representa para você. Sem dúvida. Desde que eu cheguei aqui, o Danilão é um cara que você nunca ouviu ele reclamar de nada. Sempre trabalhou, sempre se dedicou, sempre foi um excelente profissional, um exemplo para os mais novos. E mesmo tendo conquistado inúmeros títulos, né? Então, eu vejo ele como um exemplo. Né? Literalmente como exemplo e com muito respeito por toda a história que ele construiu no futebol. É uma pena, né, ele nunca ter tido essa oportunidade, por isso que todo dia a gente tem que agradecer por ter essa oportunidade de poder estar indo para a seleção brasileira, né, ao menos uma vez ou mais de uma, para poder representar o seu país. É o sonho, acho que, de toda criança, né, quando ela pensa em jogar futebol, é um dia ser igual aos seus ídolos ou, né, poder representar o seu país. Então, isso é uma coisa que nos gratifica muito. E qual que era a outra pergunta mesmo? Desculpa. Então, desculpa. Então, já... Boa tarde aos dois. Parabéns pela convocação. Eu queria voltar ao tema dos desfalques, né? Vocês vão desfalcar o Corinthians em 3 jogos. Eu queria que vocês fizessem comentários sobre o calendário do futebol brasileiro, que permite que jogos no Campeonato Brasileiro ocorram no mesmo período da data FIFA. É difícil, né? O futebol brasileiro ele, é diferente do futebol europeu. Não adianta a gente querer deixar as coisas muito iguais, até porque nós temos os campeonatos regionais e aí depois vem o Campeonato Brasileiro. Esse período agora, 90% dos atletas europeus já estarão de férias, não é propriamente dito uma data FIFA, né? Então é complicado. Mas é difícil, né, você equalizar esse calendário, achar datas, até porque se você tirar os jogos da competição, às vezes você acaba espremendo muito, e aí ficam meses tipo, com muitos jogos e sem descanso e sempre viajando. Então é um assunto delicado para se tratar, né, quando se fala de calendário, data FIFA e paralisação. Então é difícil. Falou tudo. Certo, gente. Obrigado. Valeu, parabéns. Valeu. Hã? Eu já falei para ele tomar cuidado com o Gil. Galerinha, quem vem amanhã? A gente já tá pensando, né? Carilão. É isso aí, portanto, a coletiva lá no Corinthians encerrada do Rodriguinho e do Fagner, os 2 jogadores convocados para a seleção brasileira. Estávamos aqui atentamente, né, prestando atenção em tudo que eles falaram e o grande destaque é que eles estão na lista do Tite. Então vamos mostrar a convocação do Tite para os amistosos em junho na Austrália contra